Eu queria saber sua opinião no seguinte aspecto. Ontem, logo após a largada, caiu um dilúvio. Aquilo lá não tinha a menor condição. Mas aí depois, a chuva diminuiu. E eu acho que, primeiro, a minha opinião, eu concordo com o Vitor Meira, que ele declarou que o diretor de prova demorou muito para interromper a corrida. Eu concordo plenamente com ele. Tinha piloto virando passageiro no carro, já não tinha condições, porque caiu muita água. Só que aquela chuva parou, diminuiu a intensidade e a pista ficou molhada. Nesse momento, eu acho que ele deveria relargar. Eu não sei a sua opinião com relação a isso, mas eu acho que ele demorou muito para relargar depois da chuva. Bom, nós tentamos, né? Nós voltamos e realmente estava muito complicado. Se alguém rodasse no meio dessa reta e ficasse atravessado, poderia ser um acidente até perigoso, né? O que já é perigoso no circuito de rua. Então, nessa situação, para te falar a verdade, a categoria deveria ter... Eles têm aqueles jets, né, que usam-se no oval, justamente para quando tem muita água, dar aquela varrida. Você tem razão, a chuva deu uma diminuída, mas o que tinha de água ainda na pista, poça de água, que mesmo que o pessoal estava varrendo, ou enfim, tentando escoar essa água da pista, estava ainda entrando muita água de outro lugar. Então, se tivesse esses jatos que eles têm, que são caminhões com um jato atrás, com certeza teria dado tempo de correr ontem e obviamente a pista poderia até ter secado, mas talvez uma falha da categoria que também pro ano que vem já tem uma coisa que possa trazer. Só para complementar, você não tem conhecimento disso, a organização, ela tinha posicionado vários, eles chamam de tratores, um trator a vácuo que faz aspiração, e isso, a partir do momento que o diretor de prova solicitasse, em poucos minutos a pista seria retirado o excesso de água. Ele não quis nem ouvir isso. Então, na nossa parte, nós brasileiros, a gente estava pronto para intervir. Ele acabou não aceitando essa posição. Aí, eu não sabia. Ô Elinho, inclusive eu e o Du estivemos na sua equipe ali, entre uma parada e outra ontem, né? E o que a gente estava conversando sobre o tempo, a chuva, né? Vocês, como todas as equipes, já estavam sabendo que a chuva estava se aproximando, né? Então, que a chuva estava lá em Marília, que ia chegar na hora da corrida. Então, a estratégia já foi em cima da certeza da chuva aqui, né? Não, a gente sempre tem esse sistema, né, de radar para ter certeza quando a chuva vai vir ou não vai vir. Só que de repente ela chegou, de repente, né? Ninguém esperava. Tanto é que todo mundo saiu com os pneus, que nem hoje. Hoje aconteceu a mesma coisa. Você está falando de hoje ou de ontem? É da chuva de ontem. Então, hoje aconteceu a mesma coisa que ontem. A gente nem sabe que chuva é, né? A gente saiu de pneu seco, tava pro grid de pneu seco ontem e trocou os pneus de chuva. Hoje a gente saiu de pneu seco e começou a cair um pé d'água. Tanto é que a largada, o meu estrategista, acho que vocês não sabem disso, ele foi, como o Roger foi embora, o Roger não participou hoje da prova. Ele tinha que bater o cartão lá, né, nos Estados Unidos. Exatamente. Senão perde emprego. E aí o meu estrategista, como eu já estava 10 voltas atrás, 9 voltas atrás, não tinha muito o que a gente fazer. Ele passou para o carro do Ryan, que chegou em terceiro hoje. E eu recebi um cara novo que já teve experiência no passado. Esse meu cara nem falou que foi bandeira verde, eu nem sabia que era bandeira. Quando eu olhei, eu falei, eu tô vendo uma bandeira abanando ali, eu acho que é verde. Escuta, tá certo isso aqui? E aí foi quando o pessoal mandou eu entrar pro box pra gente trocar o pneu, que realmente caiu, começou a cair o aguaceiro. E agora, aí continuou a corrida e foi o que terminou, mas não foi bem melhor. É o seguinte, a televisão não mostrou, né, porque você estava ali 9 voltas atrás, mas o Hélio fez muitas ultrapassagens. Ele tinha um bom ritmo durante a corrida, eu estava assistindo aqui, você passou muita gente, né, no piso molhado. E outra coisa, eu virei fã da tal da Simona de Silvestre. Pelo amor de Deus, o que acelera essa mulher? Ela ficou com a melhor volta da prova, debaixo de chuva, né, no piso molhado, até quando o trilho, formou um trilho, ela conquistou. E a gente viu ela recebendo o troféu de melhor volta aí. Eu fiquei bem impressionado com ela. E a sua corrida também, não é porque você está aqui, não é porque você é amigo do William há muito tempo, desde Ribeirão. Estou em casa aqui, a gente não precisa falar nada disso, mas você fez uma corrida maravilhosa. Não, inclusive eu e a Simona, nós estávamos na mesma volta
né? Era a única... Aliás, como eu disse, não ia mudar nada a gente chegando em 18º e 24º, porque a pontuação é a mesma. E, inclusive, a gente estava na mesma balada, só que quando o pessoal mandou eu entrar, eu falei, não, vamos ficar para tentar recuperar a volta, né? E foi aí que ela provavelmente estava na frente. Mas foi legal, aprendi muito, de novo, é sempre bom terminar a corrida, não importa que é 3, 10, 5 voltas atrás, quando você vai para uma corrida você tem que terminar e faz parte, infelizmente faz parte. Só uma coisa. Diga lá. Depois eu quero saber a programação do Elinho. A partir de agora tem uma viagem até para a cidade natal, né? Para Ribeirão Preto, né? Vai almoçar com a dona Sandra, Eu vou lá para AgriShow, né? AgriShow. Como você estava correndo, você não viu algumas coisas. Você me perguntou aqui. O Takuma Sato estava liderando a corrida. E a equipe fez uma estratégia maluca. Nós vamos arriscar. E num determinado momento ele era primeiro e o Edviso segundo. Só que a equipe começou a informar, ele precisa de 2 voltas em bandeira amarela. E aí não teve mais nenhuma bandeira amarela, ele teve que entrar. O Edviso ficou dançando na reta, trancando a passagem, acabou tomando a bandeira preta, teve que cumprir um drive-thru. E o Will Power, que estava lá na dele, lá tranquilão, acabou ganhando a corrida. Então, isso você não viu, você vai saber hoje à noite, quando a gente reprisar, ou amanhã. Eu acho que nessa situação, para te falar a verdade, acredite ou não, eu vi sim, porque tinha um telão ali numa reta oposta e eu não tinha muito o que fazer, gente, porque eu estava numa situação que acho que estava o 4º, 5º e o 6º ali na minha frente, ou o 5º, 6º, e eu não podia arriscar e de repente bater nos caras, enfim, 10 voltas atrás você só tem que acompanhar nessa situação, e é o que eu estava fazendo. Então eu olhava e vi que o Takuma Sato estava na frente do Will, eu falei, uau, e vi que o Viso também, só que eles E a Simona passou todo mundo. Foi embora. Passou o Sato, passou e foi embora, sumiu. Tá, aí que tá. Eu acredito que eles deveriam ter entrado junto com o Will, justamente para manter a mesma estratégia, porque eles não tinham que perder, né? Não iam ganhar muito, mas enfim, é por isso que aqui na Fórmula Indy a gente está sempre arriscando, às vezes dá certo e às vezes não. Segue hoje para Ribeirão? Segue amanhã? Não, voltando pro hotel aí tomando banho. Aliás, nem pro hotel tomar banho, nós vamos pegar direto para Marginal. Ao invés de frear ali no Sambódromo, nós vamos continuar acelerando. Ribeirão Preto então participa da AgriShow, vai estar, aliás, a cidade para por causa dessa feira. É verdade. O que vai de visitante do Brasil inteiro é algo anormal. Você é de Ribeirão Preto, não? Eu sou nascido em Pirassununga, 100 quilômetros de lá, mas vivi 10, 12 anos em Ribeirão Preto. Da Cana, lá. Saí da cana, fui pro shopping. Não, da cidade da cana, né? Eu pensei que ia falar do shopping do Pinguim, Então, Pirassununga é a cidade da cana. Aí ele foi pro Pinguim, então tá bem o cara, né, meu? Brincadeira. Tô bem ou não? Só mais uma coisa, e isso é muito importante agora, deixando a brincadeira de lado, com relação ao circuito, ao piso. Isso é muito importante, a opinião dos pilotos brasileiros, principalmente a sua opinião, em relação ao que foi feito ano passado. Todas essas melhorias, o asfalto, a condição de ondulação, a gente queria saber, até para a organização ter um melhor posicionamento, a sua opinião e o que você ouviu dos pilotos. Lógico que antes da água, né? Não, eu vou ser sincero, a pista, principalmente na curva 1 e 2, não porque eu bati lá os 2 anos seguidos, mas tem o desnível, aliás, o desnível não é nem tanto problema, mas eu acho que é tão fechado o ângulo da curva que ela poderia, para ter uma corrida sem tantos acidentes, principalmente na largada, talvez o ângulo poderia ser um pouquinho menos acentuado, vamos dizer assim. E aquela zebra que é muito alta. E quando o piloto às vezes erra a curva, ou passa um pouquinho da freada, quando você pega, você acaba rodando ou levando alguém junto. Você sugeriu a zebra de plástico para o prefeito. Isso. O prefeito acatou prontamente, já comprou, só que por problema de importação demorou para chegar. E acrescentar mais uma coisa. Esse ângulo de curva não tem nada a ver com a organização, nem com a SP Tour, nem com a prefeitura. Isso é a NZR, é o Tony Kottman, que é o engenheiro contratado a pedido o ano passado eles não queriam recapear a pista e todo mundo reclamou de bump e tudo. E esse ano, tá vendo? Tiveram que escutar todos os pilotos. Esse é o problema, as categorias às vezes, não, é dessa maneira, tem que ser. Só que é inconstante, nunca tem uma decisão decisiva, isso é que é o problema. Vamos ver se o ano que vem, eu ia sugerir isso, que essa curva acentuada fosse um pouquinho mais aberta,
não tão fechada, que eu acredito que ia ser melhor ainda. Quando foi contratado, quando foi assinado o contrato entre a Prefeitura, a IRE, a Indy e o Grupo Bandeirante de Comunicação, a pedido da Indy, o Grupo Bandeirante de Comunicação contratou a NZR, e foi a NZR, através do Tony Cottman e sua equipe, que fez o traçado, o ângulo de curva, tudo. Então, isso não tem nada a ver com nós brasileiros. Não. E o ano passado, você lembra também que eu te falei, Elinho, nós asfaltamos um trecho ali escondido, porque ele não queria. Aqui, principalmente essa reta que vem para a saída do estacionamento, a gente achou que estava muito ondulado e tinha uma piscina ali, e ele, não mexe. Aí o empreiteiro falou, quer saber? À noite, de madrugada, a gente foi lá, arrancou tudo, soltou tudo de novo, sem ele saber. Então, tem algumas coisas que a gente precisa sempre levar em consideração. E é importante que você leve isso aos outros pilotos. Vou levar sim. Vou levar e, mais uma vez, agradeço aí a torcida de todos vocês. Muito obrigado. Os brasileiros. É sempre importante sentir o carinho da galera aqui. Esperar para que o ano que vem, o campeonato não acabou. Agora a próxima etapa é a prova mais importante do campeonato, vamos dizer assim. Então, vamos esperar a torcida continuar. O de futebol acabou para vocês, né? O de futebol acabou para vocês. Você está dizendo o quê? Você falou que o campeonato não acabou? Claro que acabou. O Santos despachou você. Vai lá, William. Nós vamos conversar depois, tá bom? Elinho, depois de Ribeirão, você viaja, já embarca para os Estados Unidos quando? Aí terça-feira já estou indo embora. Terça já? Já. Terça, amanhã então? Amanhã, Então você só passa em Ribeirão, fica algumas horas em Ribeirão. Só fico realmente para AgriShow. Porque a prova era domingo, né? Então você tinha um dia a mais, né? Exatamente. Daí terça-feira vamos aí nos preparar agora para Indianápolis e também ter os compromissos com os patrocinadores locais de lá. E a expectativa maior possível, você estava falando dessa prova e toda a nossa torcida para que tudo dê certo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, viu? E boa sorte, sucesso. Edu, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui. Eu que agradeço sempre aí, ainda mais a atenção do Elinho, a atenção do William. Obrigado.